Então, prosseguindo nessa ação penal 501-2331 e desmembrada e 501-9501, depoimento do senhor Augusto Mendonça. Segue o depoimento, as perguntas da defesa de José Aldemário, Agenor e Matheus Coutinho. Obrigado, Excelência. Uma das razões pelas quais esses desejos ou essas vontades em relação às obras não teriam se concretizado seria em relação ao poder econômico que a Petrobras detém? Talvez eu não tenha entendido bem a pergunta. Assim, a Petrobras ela é a única cliente de todas essas empresas, né? Sim. Ela exerce um poder sobre a licitação? Sobre a licitação? Sim. Sim. Ela tem condições de interferir e dizer, olha, eu não quero essa empresa, eu quero outra empresa? Ela tem condições de elaborar a lista de convidados, ela pode deixar de convidar alguma empresa, ela pode convidar qualquer outra empresa. A partir da lista elaborada, as empresas entregam as suas propostas e a Petrobras, via de regra, contrata com a primeira. Eu nunca soube de casos onde ela tenha contratado com a segunda, a menos nas situações onde ela tenha considerado como preço inexequível, tenha desqualificado alguém por alguma razão, mas sempre o primeiro colocado da licitação era a empresa contratada, a menos que ela não quisesse. Agora, ela não tinha o poder de dizer, não, eu prefiro essa empresa, eu prefiro aquela empresa. Claro, tem que seguir o decreto. Em relação ao preço, era a Petrobras quem dizia o preço de referência. A Petrobras tem um departamento interno que elabora... Doutor, também isso já foi objeto de depoimentos de vários testemunhos aqui, de estimativa da Petrobras, não tem controvérsia sobre isso. Tá bom. Tá bom. Vamos continuar então aqui. Não é disso que se trata. Se trata de saber se existia cartel ou não existia cartel. Nessa direção. Essa pergunta já foi respondida por N testemunhos aqui, doutor. Não tem necessidade de nós, todo depoimento, fazermos essas perguntas. Me permita só fazer uma digressão à questão do exercício de poder por eles ou por parte das empresas. Esse é o objetivo que se pretende. Há alguma dúvida que a Petrobras fazia uma estimativa de custo do preço da obra? Não, a dúvida é um pouco mais além. Se ela exercia poder em relação ao preço ou não? Indeferida a pergunta. Já foi respondido, o juiz tem como controvérsia que a Petrobras tinha um custo da obra, um preço de estimativa. O juiz não tem como controvérsia o poder econômico da Petrobras? Doutor, está indeferida a pergunta, tá? Bem, doutor Augusto, no ano de... O senhor disse em outro depoimento também que esse clube, ou esse cartel, como diz o Ministério Público, ele teria encerrado as atividades ou deixado de existir no ano de 2009, no final de 2009. E que houve uma tentativa de se 2011 que foi dito no depoimento. 2011, acho. Não, mas mais precisamente o senhor disse que houve tentativas de se restabelecer essa... Não, doutor, mais precisamente o doutor então vai ter que ler o depoimento dele, porque o que eu me lembro é que ele falou 2011, daí o doutor vem e fala 2009 e está induzindo a testemunha a erro. O depoimento dele vai ser, então vai ser possível trazer o depoimento dele, vai ser possível também trazer o depoimento de Marcos Berti, que disse que foi uníssono no sentido do depoimento dele. Certo. Mas não é uma questão de interpretação, é uma questão de fato. Se ele falou 2011, o doutor tem que perguntar a pergunta fazendo a referência então, correta, não errada. A pergunta vai ser no seguinte sentido. Até quando o clube se manteve efetivo? Até o final de 2011. Até o final de 2011. Isso. No final de 2011 já não era efetivo. Então vamos lá. Excelência, eu recuperei aqui o depoimento. A testemunha, o doutor Augusto, diz o seguinte: o senhor pode precisar a data em que o clube foi efetivo? 2008, acho que 2009 aproximadamente. A defesa. 2009? Sim, foram durante as licitações do Comperj. Essa sua declaração significa que dali para frente não havia mais clube? Não, significa que iniciou o fim, iniciou a desestruturação. Isso. Houve ainda tentativas, talvez até o ano de 2011. Isso. Tentativas de
de acordos dentro do clube. Perfeito. Eles se tornaram realidade? A tentativa? Então, o que eu disse aqui... Não, só deixa eu continuar. E eles se tornaram realidade? desculpa. Talvez. Algumas sim, mas a grande maioria não. Uma grande maioria não? Sim, porque o que passou a acontecer aí é que a Petrobras começou a chamar outras empresas. Foi por isso aí que o grupo perdeu efetividade. Isso, perfeito. Então, desculpa, Excelência, mas A memória que eu tinha era de 2011, perdão. Não, mas são muitos depoimentos. Levando São tom, muitos doutor. depoimentos, Sim, Excelência. sim. São muitos bom. depoimentos, Excelência. defesa do processo. Sim, não estou criticando. Não, Vossa Excelência levou o tom e Não, mas tudo bem, tudo bem. justificadamente pergunta. tudo bem. Tem Você não problema. prosseguiu a pergunta? É que, para não ficar dúvida, houveram tentativas até o final do ano 2011. O clube começou a perder efetividade a partir das contratações da Comperj. Isso não foi de um dia para o outro, isso foi um processo que ocorreu nesse período. Em 2011 ele já não tinha efetividade nenhuma. Perfeito. E nem houveram mais reuniões. Perfeito. Eu pedi ao juízo que me emprestasse a tabela a qual o senhor lhe foi mostrado no início do depoimento. O senhor poderia esclarecer essa coluna aqui? Isso aqui provavelmente era a data em que as concorrências ocorreriam. Certo. Dessas empresas aqui, enfim, essas são as empresas integrantes do cartel, que seriam integrantes do clube. Sim, senhor. Esses aqui, na linha de cima, aqui seriam a identificação das empresas. Sim, senhor. Tá. Nessa linha, o senhor encontra a empresa GDK? Sim, senhor. A empresa EGESA? EGESA? Sim. Não, essa eu não conheço. Sinopec, International Petroleum Service? Bueno Engenharia? Não. O senhor, respondendo a uma pergunta do Ministério Público, disse que os gasodutos Urucuquari, Urucu-Manaus e Pilar e Pojuca não teriam feito parte das pautas da associação. Não sei responder. Não, o que eu disse é que eu não sei se teria O senhor não feito- sabe. Doutor Augusto, as maiores empresas, essas supostas participantes do clube, antes da licitação, tinham acesso indevidamente ao preço de estimativa da Petrobras? Não. Que eu saiba, não. Nem de ouvir falar sobre alguma obra que tivesse tido acesso ao preço de estimativa da Petrobras? Nunca ouvi falar. Perfeito. Era a única questão. Obrigado, presidente. Certo. Encerraram? Sim. Então, prosseguindo aqui a defesa de Alberto Vilaça e Sérgio Mendes. Boa noite. Boa noite. Senhor Augusto, o senhor Maurício Godoy figurou como integrante do conselho no consórcio Interpar. No conselho, habitualmente, tinham 2 representantes de cada uma das 3 empresas, certo? Sim, senhor. O senhor Maurício Godoy integrava o conselho quando foi aprovada a contratação da Auguri. Em razão disso, foi feita a ele uma pergunta se
antes dele chegar à presidência da empresa, se em alguma oportunidade o senhor tinha esclarecido a ele sobre contratos que geravam pagamento de propina. Ele disse que o senhor só disse isso para ele depois que ele virou presidente. Essa informação é correta? O senhor só mencionou a ele a existência de pagamentos que eram propina quando ele virou o presidente da CETAL? Sim, senhor. Foi quando ele precisava saber. Certo. Então, quando ele era do conselho do consórcio Interpar e junto com os outros membros do conselho autorizou a assinatura do contrato da Auguri, ele não tinha conhecimento que daquele contrato podia sair algum pagamento de propina. Não. Não tinha. O senhor Júlio, depondo aqui hoje, um pouco antes do senhor, ele disse que o contrato com a Auguri foi de 33 milhões de reais, mas que o pagamento de propina que ele fez giraria em torno de 12 a 15. E explicou a diferença dizendo que a Auguri, de fato, prestou serviço ao consórcio. Ela, de fato, prestou algum serviço ao consórcio? Sim, ela prestou um serviço de organização do consórcio na fase pré-concorrência. O outro contrato que foi aprovado pelo Conselho, incluindo o senhor Maurício Godoy, foi um contrato firmado com a CETAL. Em relação a esse contrato firmado com a CETAL, teve um contrato em 2008 de 39 milhões e 200. Depois um aditivo em 2009 de 15 milhões e um segundo aditivo em 2011 de 18 milhões e 300. Esses três instrumentos são mencionados na denúncia. A minha indagação ao senhor é o seguinte: fechado o contrato do consórcio Interpar com a Petrobras, no primeiro momento, vocês do consórcio só tinham o projeto básico. Precisava de fazer o projeto de engenharia e o detalhamento da engenharia. Está correto? Sim. Foi a CETAL quem fez esse projeto de engenharia e o detalhamento da engenharia? Uma boa parte, sim. Havia outra empresa... KTY. Sim. Foi a CETAL e depois subcontratada a KTY que fizeram a parte relativa ao projeto de engenharia. Sim, senhor. O senhor tem conhecimento de um documento que é apresentado no final de um contrato para a Petrobras que se chama Databook? Sim, senhor. Que reúne todo o acervo de documentos relativo ao consórcio do início ao fim. Sim, senhor. Então, eu gostaria de esclarecer a Vossa Excelência que, além da Mendes Júnior estar à disposição do juízo para fornecer a documentação que quiser, a Petrobras tem um databook de todos os seus contratos com todos os documentos. Não tem nada omitido, até porque a empresa foi objeto de busca e apreensão. É um esclarecimento que eu achei que era relevante. Tá certo, doutor. Nesse databook, o serviço prestado pela CETAL e pela KTY relativo ao projeto de engenharia e ao detalhamento do projeto de engenharia estão lá, documentados, porque, feito o projeto de engenharia, o consórcio tem que apresentá-lo à Petrobras para a Petrobras aprovar, não é isso? Sim. Então, Sim, senhor. aquelas pessoas que integravam o conselho sabiam que a CETAL ia prestar um serviço. Sim, senhor. A CETAL era uma empresa credenciada junto à Petrobras como fornecedora de serviços de engenharia desse tipo. Sim, senhor. O senhor tinha confiança no senhor Márcio Santiago e Francisco Codina como representantes da CETAL no consórcio Interpar? Sim, senhor. Numa segunda fase, os representantes da CETAL eram Maurício Godoy e Francisco Godina. O senhor Codina. tinha, Godina. O senhor tinha confiança neles dois? Sim, senhor. Era o mesmo do primeiro.
Um era Márcio Santiago, o Não. outro era o Maurício Godoy. Isso, o Francisco Codina era o mesmo. Isso, Francisco Godino era o mesmo. Além deles, eu queria saber se o senhor tinha como procuradores na CETAL a pessoa de José Eduardo dos Santos Pedro. Sim, senhor. E também tinha um outro procurador chamado Felipe Mageno Oliveira Ramos. Sim, senhor. Essas duas pessoas eram pessoas da sua confiança. Sim, senhor. Essas pessoas firmaram 3 documentos dizendo que pagamentos destinados à CETAL deveriam ser depositados a favor da empresa Tipuana. E no documento está escrito: a CETAL assume inteira e total responsabilidade pela presente solicitação e coloca à disposição para outros esclarecimentos. Então, nesse documento se pedia que o consórcio, ao invés de pagar a CETAL, fizesse pagamentos à Tipuana, através desses 2 procuradores em que o senhor tinha confiança. Foi o senhor que mandou fazer esses pagamentos para a Tipuana? Sim, senhor. Foi feita pergunta sobre uma tabela que está com o juízo que foi apresentada ao senhor há pouco. Eu queria só um esclarecimento sobre essa tabela, onde se fala em 10 oportunidades de contrato, 16 empresas, e as empresas apontando isso como prioridade. O que está na tabela ali é o que as empresas desejavam. Não significa que é o que foi efetivamente contratado com a Petrobras. Está correta essa conclusão? Sim, senhor. Eu não sei se são 10 oportunidades, talvez seja um pouco mais, mas é isso. É só Esta tabela. A tabela. Só pegar a tabela. O defensor da OAS, Porque o ele senhor- devolveu. Por gentileza, devolver? A primeira vez que o senhor respondeu às perguntas do juízo, É que eu anotei, eram 10 oportunidades de contrato, 16 empresas, prioridades de 1 a 3. Isso. É que talvez fosse 10 setores. Não, mas acho que isso é só detalhe, mas é isso Perfeito. mesmo. É só para o senhor conferir. Hein? São 11. São 11? Então, corrigindo. 11 oportunidades É de que- contrato, São 10 itens com 11 oportunidades. 10 Não, itens. desculpa, nem são 10. Bem, ok, são 11. Eu quero deixar claro é o seguinte, isso daí não significa o que foi contratado. Não, senhor. Era o que foi objeto da manifestação de vontade das empresas, colocando a prioridade. Naquele momento, Isso. numa determinada reunião. Uhum. O senhor tem conhecimento que no consórcio Interpar, quando foi apresentada a proposta à Petrobras, no demonstrativo de formação de preço, que é aberto para a Petrobras, tem lá uma especificação de serviços de engenharia. O senhor tem conhecimento de que os serviços de engenharia que foram aprovados para a CETAL estavam absolutamente dentro do limite previsto na proposta e admitido no contrato dentro do demonstrativo de preço. Não estava além, absurdamente fora de propósito. Era dentro do limite do contrato. É muito provável. Quando lhe foi indagado com quem o senhor conversou sobre pagamento de propina, o senhor disse que pela Mendes Júnior o senhor conversou com Alberto Vilas e pela MPE o senhor conversou com o Mário Aurélio.
O senhor tem conhecimento que o senhor Mário Aurélio já morreu? Tem conhecimento. Sim, tem. Então, a sua testemunha dessa reunião é falecida. Sim. Eu estou satisfeito. Certo, então Ah, prosseguir. só um esclarecimento aqui. A empresa Progetec é um nome que ao longo da vida mudou? Progetec, Cetal, Cetec, que é uma empresa do senhor também? Progetec mas nunca mudou de nome. Nunca mudou de nome. Qual que mudou de nome? Cetal, Cetec, como é que é? Cetal para Esclarece para nós. Cetal para Cetec. Então, quando fala Cetal ou Cetec, na verdade é a mesma empresa, o mesmo CNPJ. Ela só mudou de nome ao longo da sua história. Existe também uma outra empresa que chama-se SOG, Sim. que prestou serviço para a Petrobras também e é conhecida como Cetal, porém não chama Cetal. Mas E a existe. Progetec é uma empresa do senhor também. Sim, sim, senhor. O senhor Nabu Sato é funcionário da sua confiança, que foi o gestor inicial do contrato Interpar? Sim, senhor. Ele é que representava a empresa líder. Sim, senhor. Ele foi o primeiro gerente do contrato. Ele assinou vários dos contratos mencionados na denúncia. Contrato com Augura e contrato com Cetal. Ele tinha conhecimento que algum desses contratos era para pagar propina? Não, senhor. Estou satisfeito agora, desculpe.